Ele era odiado porque ele era publicano. O que é um publicano, jovem? Um publicano é uma pessoa que cobra impostos. Ele, sendo hebreu, ele cobrava impostos do seu próprio povo, amando daqueles que diziam inimigos do povo de Deus, os romanos, aqueles que os dominaram. Mas, porém, quero dizer para vocês, sabe por que aquele povo foi dominado pelos romanos? Porque eles obedeceram a Deus. E começaram a andar em desobediência. E o Senhor permitiu. Mas só que tudo que Deus permite tem um propósito lá na frente. A régua de Deus é diferente da nossa régua. O que para nós é vitória, para Deus é derrota. E o que para nós é derrota, para Deus é vitória. Quero que os irmãos lembrem que aquele homem era um perdedor no meio do seu povo. Era um traidor, era um falso, era um injusto, era um egoísta, era um avarento. Era um amaldiçoado perante os hebreus, porque ele se aliava com o povo ímpio. Mas quero dizer para vocês, uma coisa que Deus se agrada em todo ser humano, e assim ele se agradou em Zaqueu. Sabe o que Zaqueu tinha, que muitos não tinham? Justiça. Ele reconheceu a sua pequenez, não de tamanho, mas a sua pequenez diante da glória de Deus. Glória a Deus. O que muitos naquela multidão não entendia, ele já entendia. Ele pegou e fez o seu maior esforço, atravessou aquela multidão. Tem passagem da palavra que nos lembra que quando Jesus ia pregar, a multidão o cercava de tal forma que não tinha espaço para pôr um pé. E aquele homem se atreveu a passar pelo meio da multidão, mesmo tomando apertão, mesmo sendo imprensado, ele não desistiu. E por causa da sua estatura, ele não conseguia chegar até Jesus. Porém, ele lembrou, ele olhou para uma árvore. Esse é um escape do Senhor até chegar ao Senhor. Lembre que toda vez que vinha dificuldade, o Senhor, ele vai dar um escape para você chegar até ele. Aleluia. Não se esqueça disso. Zaqueu, ele enfrentou a dificuldade. Mesmo com a sua pequenez, o Senhor deu um escape. Mostrou para ele uma figueira brava. Aquela figueira brava, sabe o que é, irmão? É humilhação. É o reconhecimento. É a intenção de buscar a presença de Deus, independente da dificuldade. O mundo que nós estamos, nós vamos encontrar dificuldades todos os dias. Pois o Senhor nos falou que a cada dia o seu mal. Mas devemos nos alegrar na presença de Deus. Devemos nos alegrar, enfrentar a dificuldade. Porque na dificuldade o Senhor nos dá o escape para chegar na presença dEle. Aleluia. E Ele poder nos alcançar. E nós poder alcançar, aleluia, a salvação que está em Cristo Jesus. Quero relatar para os irmãos. Relatei sobre Zaqueu. Quero relatar agora sobre a multidão. Irmãos, Jesus, naquela multidão, existiam 3 tipos de pessoas. Os que iam por bens materiais, por comida e bebida. Aqueles que iam para confrontar. E aqueles que seguiam porque criam. Quero perguntar nessa noite, quem você está sendo nesta noite? Quem você está sendo daquela multidão? Aquele que está buscando a Deus para alcançar bens materiais? Você está sendo aquele que está indo para confrontar? Ou você está sendo aquele que está indo para buscar a bênção de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Quem você está sendo? Você está sentando na igreja, está ouvindo a palavra, mas aquela palavra que você está ouvindo, você está aplicando na sua vida. Eu quero voltar para Zaqueu. Zaqueu, para que ele viesse a ter essa atitude, ele ouviu, ele creu, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Para a casa daquele homem, para poder alcançar a salvação na casa dele, ele teve que crer. Pois a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem só alcançou a salvação entre a sua parentela e na sua casa porque ele creu em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, ele enfrenta dificuldade. Porque ele sabe, se ele chegar até os pés de Jesus, Jesus não vai o rejeitar. Lembre que na multidão, muitos murmuravam. Diziam, esse homem é pecador. Outros murmurando, conjecturando, esse é injusto, esse é falso, esse é maldito. Assim era a nossa vida. Muitos olhar para nós, esse é pecador, o que é que ele está fazendo na igreja? Está fingindo agora que é crente? Está fingindo que é crente?
Eu não dou 2 meses, não dou um dia, dou uma semana. Daqui a pouco tá de novo. É assim que a multidão fala. A maioria, ela nos critica. Mas o importante é nós crer em quem nós está indo em direção. Porque nós sabemos que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, nós somos libertos, somos curados. Naquele momento, Zaqueu, para quem olhar para o texto, vai entender que Zaqueu, naquele momento que ele creu em Jesus, ele começou a ser curado. Ele começou a ser libertado. De quê? Ele começou a se libertar da ganância, da injustiça que existia em seu coração. Quando ele creu em Jesus, ele viu, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Maravilha, glória a Deus. Quando ele ouviu, creio que ele não viu Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Assim como hoje aqui é pregado, fala de Jesus. Como a palavra que o nosso pastor falou, eu não posso negar o que eu vi e o que eu ouvi. Não posso. Por isso hoje eu prego. Eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu lembro que sem Ele eu não sou nada. Assim foi Zaqueu. Zaqueu, ele reconheceu que se ele não chegasse na presença de Deus, ele não era nada. Olhe a diferença daqueles que se achavam justos. Os que se achavam justos e retos diante de Deus eram aqueles mesmos que estavam perseguindo o próprio Jesus. Eles não creram no Filho de Deus. O tanto que a palavra de Deus se cumpre, que Deus falou que ia fazer ciúmes. Ia fazer ciúmes ao povo de Israel como? Através de pessoas de falas estranhas. Essas pessoas de falas estranhas sou eu. É vocês. É Zaqueu. Por quê? Porque Deus falou isso e cumpriu essa profecia em Zaqueu. Porque o próprio povo de Deus negou, rejeitou ele, crucificou. Mas Zaqueu não, ele creu. Aqueles que não era para crer, creu nele e foi atrás. Foi atrás para conhecer mais. Apenas Zaqueu tinha só ouvido que Jesus existia, que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o rei de Israel, era o rei dos judeus, que tinha que vir para libertar o povo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Deus está colocando no meu coração neste momento. Assim como o povo de Israel tinha vontade de ser liberto do povo romano, Zaqueu também tinha. E ele foi movido a chegar até Jesus com essa esperança de ser salvo. O que aquele povo queria que Jesus fizesse é que libertasse ele dos romanos. Mas só que eles não entendiam, irmão. Que o maior inimigo deles não é carne e sangue. Mas o maior inimigo deles é o mal que habita nessa terra. E que rege essa terra. Quero afirmar para os irmãos aqui. O diabo não é dono dessa terra. Jesus. Ele está com controle por pouco tempo. Quem é dono de tudo, de todos, está em tudo e em todos, é o nosso Deus. Aquele que desceu e aquele que subiu. Aquele que nos remiu, aquele que nos lavou, nos purificou pelo sangue. Quero dizer para você, irmão, não desista. Aleluia. Faça como Zaqueu. Enfrente a dificuldade. Eu sei, eu sou jovem. É difícil você largar uma bebidinha. É difícil você largar um cigarrinho de maconha. É difícil você se afastar das amizades. É difícil, irmão. É difícil. Mas só que Deus fala assim. Isaías 41:10. Eu sou contigo. Oh, glória. Não se atemer. Aleluia. Eu sou contigo. Só persevere. Faça como Zaqueu. Não vá pela maioria, mas atravesse a maioria. Passe pela multidão e venha até mim. Se for preciso, você não consegue por causa da sua estatura que é pequena, eu te dou escape. Sabe o que é o escape? Joelho no chão. Aleluia. O nosso escape Glória em Deus a Deus é o nosso joelho no chão. É a nossa boca no pó. Quando nós estamos começando a buscar o Senhor, a dificuldade vem muito maior. Mas eu quero dizer para vocês, para que o cristão fique de pé, tanto o cristão novo como o cristão velho, é necessário 4 coisas, irmãos. Eu digo para mim mesmo, todo dia, eu tenho que cumprir 4 pilares para ficar firme na presença de Deus. Mas só que eu não me esqueço que eu tenho 3 inimigos contra mim. Mas também eu tenho 3 amigos. Tenho um pai, tenho um irmão e tenho um amigo que está do meu lado todo dia, lutando comigo essa batalha, porque ele sabe que eu não consigo sozinho.
Esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Comigo. Glória Quer a saber quem Deus. é o nosso inimigo? Os nossos três inimigos? Primeiro, nossa carne é nossa inimiga. Segundo, o mundo é nosso inimigo, não nos ajuda a buscar a Deus. E outro, terceiro, e o primeiro, o diabo. O diabo, ele nos acusa do nosso passado quando nós estamos buscando a Deus. Ele quer nos envergonhar, quer mostrar nossas falhas. Mas só que nós vencemos o inimigo através da palavra de Deus. Como? Se Deus apagou minhas transgressões, quem é o diabo para lembrar? Será que eu devo dar mais ouvido a Deus ou ao diabo? A Deus, né? Dá ouvido a Deus, vai. Deus vai te usar muito grande nessa terra. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Dá ouvidos a Deus. Não dá ouvido à voz do diabo. Porque o diabo, João 10:10, ele veio só para roubar, matar e destruir. Mas só que Jesus ele veio para isso. Para dar vida. E vida com abundância. Mas essa vida com abundância ela é só dada quando nós estamos nele. Lembre que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, não há Deus. Sem você estar na comunhão com Jesus, não está na comunhão com Deus. Quero lembrar para você que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade que se chama Jesus Cristo, é através dele que nós somos libertos. E verdadeiramente serei liberto quando o Filho vos libertar. Nós só chegamos a Jesus quando Deus permite. Como no dia que você voltou para a presença de Deus. Quero que você entenda que só aconteceu porque Deus já tinha escrevido a sua história. É por meio de momentos difíceis que Deus nos prova, Deus nos testa, Deus nos dá prova. Deus nos treina para capacitar, para que futuramente devem estar firmes. Sabe por que muitos crentes via a face da presença de Deus? É porque não aguenta a pressão. Mas porque não aguenta a pressão, eu vou voltar para vocês os 4 pilares. Não tem joelho no chão, não tem boca no pó, não tem palavra, conhecimento da palavra, não jejua e não vigia. São 4 pilares que nós temos que ter na nossa vida para que nós venhamos permanecer firme na presença de Deus e vencer o mal. Aleluia. Primeiro, jejum. Segundo, oração. Terceiro, vigiar. E nunca esquecer de meditar na palavra de Deus. Jesus. Porque é através dela que nós temos conhecimento. É através dela que nós também vigia. É através da palavra de Deus que nós aprendemos a analisar as estratégias do mal contra a nossa vida. É através da palavra que nós temos conhecimento onde é que nós vamos batalhar. No mundo espiritual. Quando nós começamos, nós não entendemos o mundo espiritual, como é que ele funciona. Mas eu quero dizer para você, a nossa maior batalha é no mundo espiritual. Nós passamos lutas no físico, mas a nossa maior batalha é no mundo espiritual. Aleluia. E essa batalha, nós só vencemos quando nós estamos firmados em 4 pilares. Lembre que nós somos um templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E para que esse templo ele fique de pé, é necessário jejum, oração, vigilância e meditação na palavra. A palavra de Deus nos ensina que o povo de Deus perece por falta de entendimento. O que é que Deus quer falar com isso para nós? Que como existem igrejas sérias, igrejas que pregam a verdade, também existem igrejas que só pregam heresia, mentira. Igrejas que já estão na apostasia. Então por isso que nem tudo que nós ouvimos devemos acreditar. Dar crédito, mas devemos dar crédito aqui, ó. A palavra de Deus. Ela sim nós devemos dar crédito. Irmãos, quero voltar para o texto. Lembrar que naquela multidão, eu quero conjecturar para todos que estão aqui. Naquela multidão, eu quero dizer para vocês assim como na parábola do trigo e do joio. Primeiro eu quero relatar que aquela multidão ela estava por um caminho. E também quero relatar que Jesus, antes, ele falou que ele era a porta das ovelhas. E ele falou que ele também é o bom pastor. Em João 10, ele fala para a gente que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Mas pela voz do inimigo, eles fugiriam da voz do inimigo. Através dessas passagens, eu quero relatar para vocês em cima de Zaqueu. Daquela multidão, quero conjecturar. Quero dizer para vocês, irmãos,
A semelhança que tem a ovelha e o bode quando eles são novos. Naquela multidão, vamos conjecturar que Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. E o pastor, ele conduz as ovelhas ao caminho que deve ser seguido. Naquela multidão, eu digo para vocês, tinha ovelhas que tinham bodes disfarçados. Por que eu digo que tinha bodes e ovelhas? Porque os bodes, você só consegue discernir que é bode pelas atitudes. Sabe o que o bode fez quando viu Jesus alcançando aquela ovelha perdida? Começou a murmurar, a falar que era pecador, que era injusto. Começou a praguejá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada cristã, eu falo cristã, não de crente, porque crente até o diabo vai esconder na presença de Deus. Mas eu quero falar para vocês nessa noite, nós não devemos ser crente, mas nós devemos ser cristão. Aleluia. Crente é aquele que acredita em qualquer coisa. Mas agora cristão é aquele que acredita em Jesus. Aquele que acredita no Cristo ressurreto. Aquele que nos salvou. Aquele que nos remiu. Quero dizer para vocês que no meio da nossa caminhada, no meio do caminho nós seguimos Jesus, no nosso meio vai existir bodes também. Mas não precisa temer por isso. Porque no último dia, Jesus vai fazer separação do bode e das ovelhas. Do lado direito, bendito de meu Pai. Do lado esquerdo, malditos, afastados. Quero dizer para hoje, você quer ser ovelha ou quer ser bode na presença do Senhor? Irmão, a vida com Cristo é decisão. Assim como Zaqueu teve decisão na sua vida, de abandonar tudo aquilo que era injustiça e praticar a justiça que está em Deus. Ele reconheceu que para a gente poder chegar na presença de Deus, nós temos que ser humilde. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que quebrar o bloqueio que nos impede de chegar na presença de Deus. Assim foi Zaqueu. Zaqueu não se importou com as dificuldades, mas ele partiu para cima. Porque ele reconheceu que Jesus era o próprio Cristo. Era o próprio Deus encarnado. E que só ele poderia salvar a sua casa. Por ele crer, a casa dele foi salva. Assim a sua casa, irmão Marcos. Por você crer, a sua casa está sendo salva nesse dia. Amém, eu creio. Através da sua busca. Irmãos, Deus ele deu um propósito na nossa vida como varão. Para nós liderar a nossa família. Aleluia. Nós ser exemplo. Porque quando nós, varão, cai, a nossa casa também cai. Ninguém acredita mais, né? Ninguém acredita mais. Mas só que eu vou falar para você uma coisa. Deus ele gosta de pegar os improváveis. Aleluia. Deus gosta de pegar aqueles que para a sociedade é um lixo. Nós éramos um lixo para a sociedade. Mas só que Jesus viu algo em nós. Algo diferente. Sabe o que é, irmão? É a ousadia. É a determinação. É a valentia que Deus pôs no nosso coração. Aí Deus nos põe para praticar a justiça como? Você lembra o que você fazia? Quando nós vem para a presença de Deus, nós reconhecemos nossas falhas. Reconhecemos o que nós fazíamos. E dizemos assim: Pai, se um dia eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado, assim como Zaqueu. Pai, se eu odiei, eu vou amar 4 vezes. Tudo aquilo que eu quero dizer através desse texto, o que Deus quer trazer para nós, o Espírito Santo, que Deus se agradou de Zaqueu por causa da sua justiça. Ele reconheceu que ele era falho, que ele necessitava de Deus. E ele reconheceu que tudo aquilo que ele fez de errado, ele queria fazer diferente na presença de Deus. Então é isso, irmão. O que Deus quer falar para nós. Tudo aquilo que nós fez de mal, Deus apagou. Mas só que Ele quer que a partir de hoje, tome determinação. Tome determinação. Varão, toma determinação. Pulso firme na sua casa. Batalha no mundo espiritual. As lutas vêm. Vem pessoas para nos impedir. O mal vai tentar nos impedir a todo momento de alcançar a presença de Deus. Mas não desista. Lute. Sabe por quê? Quando a gente luta, Deus nos dá escape para vencer as lutas. Já falei 4 vezes. Na dificuldade, Deus nos dá escape. Mas para que Deus venha nos dar escape, nós temos que perseverar e lutar até o fim. A vitória, ela só vem com luta. Se não tiver luta, você não é capacitado
para alcançar Jesus. Porque aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno de Jesus. Então, a partir de hoje, quero falar para todos dessa família: pegou no arado, não volte para trás, irmão. Sabe por quê? Porque no dia que eu voltei para trás, Deus me amassou. Porque chamado, muitos são, mas escolhido não pode negar o seu chamado. Quando você é escolhido de Deus, você pode até querer desviar, mas Deus vai te pegar. Uma hora Ele te pega, Ele te amassa. Lembre que Deus é o goleiro. Não adianta a gente querer desviar. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Você é escolhido. Eu creio. Você é escolhido. Eu creio. Você é escolhido. Não queira ser só chamado. E não tem escolha para vocês mais. Não tem reverso. Quando Deus chama, Ele chama para fazer a obra. E Deus quer falar nessa noite: não tema. Não tema o homem. Não tema a multidão. Não tema a maioria. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Quando você achar que você não sabe falar, eu te vi meu espírito para usar a sua boca nessa terra. Mas eu só quero que você dê lugar para minha vontade. Se entregue por total. Se entregue por completo. Faça a diferença no meio. No meio dos improváveis, seja a diferença. Porque através da vida de cada um que se encontra aqui, eu vou alcançar mais vida. Nós somos sementes, irmãos. Nós somos sementes plantadas nesse mundo. Sabe para quê? Para dar frutos e mais frutos. Mas para que dar fruto? Porque nós também somos ovelha. Ovelha é ela que dá ovelha. Ovelha gera ovelha. Lembre disso. Ah, mas eu não sou pastor para pregar. Opa, pastor cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. Nós somos ovelha. Então nosso papel é gerar ovelha. Irmãos, essa é a pequena mensagem que Deus pôs no meu coração. Amém. Sei que é uma mensagem calma, mas é uma mensagem que ela toca no nosso coração. Glória a Deus. É uma mensagem que Deus traz para nós que, em meio à dificuldade, em meio à multidão, apontando Zaqueu, ele não desistiu da presença de Deus. Aleluia. Assim é nossas vidas. O mal vai se levantar, o mundo vai se levantar, a nossa carne se levanta em todo momento. Mas só que, quero dizer para vocês, nenhum desses três tem poder sobre a nossa vida quando a nossa vida está diante do altar de Deus. A dificuldade vem, mas maior é o nosso Deus. A luta vem, mas a vitória é nossa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nunca perdeu batalha e nós nunca perderemos. Amém. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é Senhor dos senhores. Amém. E assim eu deixo essa mensagem que a sua glória do Senhor não me